Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre convicção. O que é convicção? Será que eu sou convicto nas minhas decisões? Mas eu tenho convicção no quê? Será que ter convicção, acreditar, é o mesmo que ter fé? Vamos lá, alguns exemplos bíblicos, né? Algo bem conhecido. Mateus 2:3, a gente sabe que Herodes, quando soube do nascimento de Jesus, ele ficou muito preocupado. Então, será que Herodes tinha a convicção que ele era o único rei, que não só ele realmente tinha esse rótulo de ser o enviado de Deus para aquela nação? O que chegava para ele é que tinha nascido o rei dos judeus. E ele, como rei de Israel, ele ficou, no mínimo, afrontado, né? Ele foi afrontado. Então, Mateus 2,16 é a ordem que ele manda matar todos os meninos com menos de 2 anos, de toda a região ali, Belém e nas suas vizinhanças. Então aí um exemplo de um cara não convicto. Porque se ele estava convicto, né, do posto, do, do rótulo que ele tinha, ele não teria medo de um menino que estava nascendo? Então, será que ele estava convicto? Outra coisa também, quando Pôncio Pilatos, agora vamos avançar na história, mais de 30 anos depois, Pôncio Pilatos na frente de Jesus Cristo. Ele faz a seguinte pergunta, que inclusive expressa uma não convicção enorme. Ele pergunta para Jesus: Você é o rei dos judeus? Olha, depois de 30 anos, uma outra grande autoridade faz essa pergunta, né? Então, quer dizer, são demonstrações de pessoas que não estavam muito convictas daquilo que eram, daquilo que falavam. Por outro lado, a gente também tem muitos exemplos de convicção. Por exemplo, quando Jesus, lá em Mateus 16, vira para os discípulos perguntando, né? Ei, apóstolos, quem eu sou? Né? Quem dizem que eu sou? E aí veio comentários de tudo quanto João Batista, Elias, Jeremias. E aí Pedro, no verso 16, diz assim: o Senhor é o Messias, tu é Cristo, né? Filho do Deus vivo. Essa convicção de Pedro que eu destaco? Não, porque a gente sabe que o que Pedro fez depois, né? Quantas vezes ele negou Jesus. Mas ele estava bem convicto, ele estava bem seguro daquilo que ele estava falando, é aquilo que ele estava construindo de opinião sobre o mestre. Muito bem, a convicção que eu destaco vem logo depois, no verso 18, Jesus disse assim: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É essa a convicção. Em todas as falas de Jesus, ao longo de todo o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus muito convicto, ele não se contradiz. Assim como João 14,16, ele vai falar que ele é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por ele. Mas o que eu mais destaco, que é muito difícil para nós, é ter convicção de alguma coisa, ou de algum chamado, ou de alguma coisa, de alguma bandeira que você levanta, quando você é submetido a uma diversidade muito forte, quando você está sendo pressionado, aí as suas convicções realmente são testadas. Jesus, no Getsemane, lá Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Agora vem a convicção dele. Convicção ao chamado, ao o que ele veio fazer aqui, todo esse tempo de ministério dele, e agora ele define. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a convicção. Essa convicção que vem do coração e pode ser colocada à prova, que você sustenta. Porque convicção, a palavra convicção tem por definição as seguintes frases. O que é uma convicção? É uma crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado de influências, ou persuasão de outrem, um convencimento. Então essa é a definição que tem: eu sou convicto, eu acredito. Então é uma crença que você tem muito forte, né? Mas ou porque você está sendo influenciado por alguém, ou você tem alguém a seguir e aquela pessoa tem aquilo muito forte e você tem como espelho, ou porque você está sendo persuadido,
Mas aqui eu acho que define bem. Para a gente ter convicção, a gente precisa juntar algumas provas. E a convicção, ela te prende dentro desse amaranhado de provas, de justificativas que a gente tem que juntar para ficar levantando essa bandeira, para ficar defendendo esse ponto de vista. A fé não. A fé é completamente diferente. O que é a fé? Diferente de crença, ela não te prende dentro desse emaranhado de definições que você tem que ter na ponta da língua se caso alguém te questionar alguma coisa. A fé é a fé, você acredita, você não precisa ficar se justificando, é o acreditar naquilo que a gente não vê. Naquela mesma passagem que a gente estava falando de Pedro, lá em Mateus 16, um pouco antes, quando Jesus pergunta e Pedro fala que ele é o Cristo, Jesus fala assim para ele, e tu és Pedro, né? Não, ele fala assim, então feliz é você, né? Alguma coisa assim, parabéns, você acertou. E ele fala assim, essa verdade, Pedro, que você pronuncia, não foi revelada a você por homem nenhum, mas veio direto do meu Pai que está no céu. Isso é fé. Quando o próprio Deus te revela as coisas através do Espírito Santo. Na Bíblia, a gente tem algumas interpretações lógicas, algumas coisas que, de acordo com a nossa escolaridade, a nossa instrução, a gente sabe ler. E a gente praticou muito na escola a interpretação de textos. Então, quando a gente lê a Bíblia como um livro histórico, simplesmente, você vai entender o que está falando lá, porque o seu intelecto diz que aquilo é aquilo, tá certo? Agora, quando você olha nas entrelinhas, isso nas linhas, né? Tudo que está muito óbvio, tal, tudo muito lógico. Agora, nas entrelinhas, é o que realmente se esconde, é o que realmente pode ser revelado a você, só a você. Você, diferente de mim, diferente dele. Porque aí é o Espírito Santo que vai revelar. Tem um líder que eu ouço muito de uma igreja na Água Branca, que ele fala que você tem que pegar a Bíblia e colocar contra o sol para ver as entrelinhas, né? É uma metáfora, mas aquilo que o Espírito Santo te revela no particular, isso está por trás dos textos, né? Então acho que é ter fé nesse chamado, nessa revelação, nessas informações que você tem, reveladas por Deus, sem nenhum intermédio de figura humana nenhuma. O ter fé, que nem eu falei, você não fica preso dentro de crenças, dentro de costumes, dentro de... Não é um livro que você tem um mandamento a seguir, não. É uma conversa com Deus, uma intimidade, um relacionamento. Por exemplo, relacionamento. Eu creio, eu tenho fé que a ceia do Senhor, quando Jesus chama os discípulos, todo mundo senta ao redor de uma mesa, eles partem o pão e eles partem o vinho. E ali Jesus deixa esse símbolo, né? Deixa o pão como um símbolo do seu corpo, deixa o vinho como um símbolo do seu sangue, né? E a partir dali ele diz que não tem mais necessidade de ser derramado sangue animal, sangue humano, sacrifício mais nenhum. E logo depois ele tem a sua morte de cruz. Então, aquele ajuntamento de pessoas, aquele relacionamento, aquela proximidade, aquela intimidade de você sentar com alguém na mesa, ter essas revelações e depois ter a crucificação. Então, eu creio que é através dessa passagem que a gente tem realmente a conversão, que a gente nasce de novo. Mas isso é uma coisa que eu tenho como particular. Então, isso eu considero fé. Essa fé tem alguns exemplos na Bíblia, né? Essa fé assim impensada, essa fé não lógica. Todo mundo lembra, né, de Tomé quando pede para ver a mão furada de Jesus quando ele volta. Mas por que não dizer quando lá no Velho Testamento, quando Deus pede para Abraão, né, largar a sua parentela e ir aonde? Como? Né? Qualquer um de nós perguntaria, mas por quanto tempo? O que eu vou levar? Me dá aí as coordenadas, né? Me dá o endereço para eu colocar no Waze. Então, mas não, simplesmente Abraão, movido por muita fé, vai, Deus vai revelar. Então, o que não dizer de Jesus quando chama Pedro, quando Pedro quer ir andar sobre as águas também. Então, isso é fé, né? Então, a gente é muito convicto de muitas coisas, né? Mas coisas palpáveis. A fé, ela transcende o óbvio, né? A lógica. Então,
era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Obrigado e até a próxima.